Há acontecimentos espirituais que não se explicam com lógica humana. Existem sinais sutis, quase imperceptíveis, que surgem antes dos grandes movimentos no mundo invisível. Outubro de 2025 se aproxima como um desses períodos em que o silêncio do céu parece anunciar algo grandioso. Não se trata de medo, tampouco de superstição. Trata-se de percepção espiritual, de sensibilidade àquilo que, embora não possa ser visto com os olhos, pode ser sentido profundamente no coração. E neste tempo, uma prática antiga, simples e poderosa, volta a ser lembrada por milhões de fiéis ao redor do mundo. O uso da água benta no lar. Padre Pio, um dos maiores intercessores da fé cristã, falava repetidamente sobre a força oculta dessa prática e os mistérios que ela carrega. Ele dizia que a água benta não é um símbolo vazio, é um canal real de graça. Muitas vezes, quando falava sobre batalhas espirituais, Padre Pio advertia que os maiores combates não acontecem fora, mas dentro das casas. Não é nas ruas, nem nos palácios, mas dentro dos lares que o bem e o mal travam suas batalhas mais silenciosas. Uma família desunida, uma atmosfera carregada, uma sequência estranha de acontecimentos negativos, brigas constantes, pesadelos, doenças sem explicação. Tudo isso, dizia ele, são sinais de que há brechas espirituais abertas. Mas o mesmo lugar onde essas forças entram também pode ser o lugar onde elas são expulsas. É por isso que ele chamava a água benta de escudo silencioso dos lares. Imagine por um instante o ambiente da sua casa. As paredes que testemunham suas conversas, os cômodos que guardam suas emoções, o silêncio noturno que revela mais do que as palavras dizem. Há lares que parecem ter uma luz própria, onde a paz habita de forma quase palpável. Mas há outros em que se sente um peso, mesmo sem entender por quê. Padre Pio ensinava que quando a água benta é usada com fé, algo invisível começa a se mover. Não é um ritual mecânico, é um ato de fé, uma declaração espiritual de que aquele lar pertence à luz e não às trevas. Outubro de 2025. Segundo devotos e estudiosos das mensagens espirituais atribuídas ao santo, será um mês de revelações e batalhas espirituais intensas. Eles acreditam que nesse período o mundo espiritual estará mais sensível, mais ativo, e que práticas de proteção espiritual terão ainda mais impacto. Não é à toa que muitos chamam outubro de o mês da limpeza espiritual. Há quem diga que esse será o tempo em que famílias inteiras despertarão para realidades espirituais que antes ignoravam. Padre Pio dizia: os sinais vêm primeiro para os que vigiam. Ele falava que, quando Deus deseja proteger uma família, Ele envia alertas. Às vezes é um sonho, outras uma inquietação interior, uma sensação de que algo está prestes a mudar. É nessa hora que os pequenos atos de fé fazem toda a diferença. E é aí que entram os 3 grandes mistérios espirituais escondidos no uso da água benta no lar, especialmente em tempos proféticos. Não são mistérios para assustar, mas para despertar. Mistérios que abrem os olhos de quem já não vê, que fortalecem a fé de quem está cansado e que transformam casas comuns em fortalezas de luz. Este primeiro mistério começa no silêncio. Padre Pio dizia que o mal odeia silêncio santo. Água benta, ao ser aspergida em uma casa, não emite som humano, mas no mundo espiritual é como se uma trombeta soasse. As sombras reconhecem que aquele território está sendo reclamado pela luz. Famílias que fizeram esse ato de fé testemunharam mudanças que pareciam impossíveis. Discussões cessaram, doenças misteriosas começaram a regredir, pesadelos desapareceram, relacionamentos quebrados começaram a se recompor. Nada disso era fruto de mágica, mas de fé concreta. O segundo mistério está ligado à revelação de presenças ocultas. Padre Pio explicava que muitas vezes as famílias vivem sob ataques espirituais silenciosos e não percebem.
A água benta não apenas expulsa, ela também revela. É como se uma cortina invisível fosse rasgada e, de repente, o que estava escondido começasse a se manifestar de formas sutis. Uma sensação de paz que substitui o peso anterior, sonhos reveladores, comportamentos mudando e até mesmo pessoas que antes traziam desequilíbrio começando a se afastar espontaneamente. Ele chamava isso de luz que revela o que as trevas escondem. O terceiro mistério é talvez o mais profundo. O lar se torna um altar. Padre Pio ensinava que toda casa tem um centro espiritual, mesmo que as pessoas não percebam. Quando a água benta é usada com fé, aquele espaço físico deixa de ser apenas um lugar de morada e se transforma em território espiritual consagrado. E quando uma casa é consagrada, nenhuma força de trevas consegue permanecer por muito tempo. Ele dizia: onde Deus é convidado, o mal não é tolerado. Muitos dos que duvidaram dessa prática se surpreenderam com o que viveram depois. Pessoas comuns, mães, pais, jovens, idosos, testemunharam transformações profundas. Histórias de famílias que estavam à beira do divórcio e reencontraram a paz. Casas em que o ambiente era pesado e se tornaram refúgios de serenidade. Situações de tormento espiritual que desapareceram sem explicação humana. E todas elas tinham algo em comum. Alguém decidiu agir com fé. Alguém pegou um pequeno frasco de água benta, fez uma oração e começou a caminhar pela casa, cômodo por cômodo, declarando que aquele lugar pertencia à luz. Talvez você esteja ouvindo isso agora, porque este também é o seu momento. Talvez você tenha sentido que algo está errado na sua casa. Ou talvez você apenas queira proteger aqueles que ama de qualquer mal, visível ou invisível. Outubro de 2025 não será um mês comum. Será um divisor de águas para muitas famílias espiritualmente sensíveis. E se você chegou até aqui, não é coincidência. Como dizia Padre Pio, Deus não permite que ouçamos certas palavras por acaso. Há sempre um propósito. Por isso, quero que você imagine agora a sua casa sendo cercada por uma luz intensa. Imagine cada parede, cada porta e janela, cada canto sendo purificado por uma presença que não se explica, mas se sente. A água benta, neste ato de fé, não será apenas um líquido, será um instrumento de libertação e proteção. E os mistérios que envolvem esse gesto simples serão revelados a quem crer de verdade. Se você acredita no poder da fé, escreva agora nos comentários: eu consagro minha casa à luz de Deus. Isso não é só uma frase, é uma declaração espiritual poderosa. É assim que as correntes começam a se romper. Primeiro nas palavras, depois no invisível e por fim no visível. E antes que este vídeo continue, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Porque esta mensagem precisa chegar a mais famílias que, assim como você, estão prestes a descobrir o poder espiritual escondido nas práticas mais simples. Há algo que acontece nos bastidores da história quando um povo se esquece de olhar para o invisível. Padre Pio dizia que o perigo maior não é a força das trevas, mas a distração dos corações. Outubro de 2025 não será um mês comum. Será um tempo em que as distrações tentarão falar mais alto que os sinais. As pessoas correrão de um lado para o outro, presas em preocupações materiais, notícias intensas, movimentos políticos e crises que parecerão sufocar a esperança. Mas enquanto isso acontece na superfície, uma batalha espiritual silenciosa será travada. E nesse cenário, gestos simples, como o ato de colocar água benta em casa, terão um poder espiritual que muitos ainda subestimam. Não é por acaso que devotos de todo o mundo relatam uma sensação estranha, quase como se houvesse um peso no ar antes de tempos difíceis. A história sempre registrou isso. Antes de grandes abalos, vem o silêncio inquietante. Antes de uma virada espiritual, vem sinais sutis. Padre Pio alertava: quem ora percebe.
Quem dorme será surpreendido. Ele não falava de catástrofes com medo, mas de despertares com propósito. Deus, dizia ele, nunca permite que os seus filhos fiquem sem direção. Sempre há um sinal, sempre há uma porta aberta para a proteção. E muitas vezes essa porta está nas práticas espirituais esquecidas. A água benta não é uma invenção humana recente. Ela tem raízes profundas, remontando aos primeiros séculos do cristianismo, quando os cristãos aspergiam seus lares com água abençoada como um sinal de consagração e proteção. Em tempos de perseguição, era comum ver famílias reunidas à noite, em silêncio, orando e ungindo seus lares com fé, mesmo quando tudo ao redor era incerteza. Era uma forma de declarar: este lugar pertence a Deus. Padre Pio resgatava constantemente esse ensinamento. Ele dizia que a casa onde a água benta toca é um território guardado por anjos. No mundo espiritual, cada gesto tem peso. Quando alguém caminha pela própria casa com um frasco de água benta nas mãos, não está apenas fazendo algo simbólico. Está traçando fronteiras invisíveis, levantando muralhas espirituais, expulsando presenças que não pertencem ali. Padre Pio dizia que os anjos veem esse ato como um chamado. E quando um lar chama pelo céu, o céu responde. Outubro de 2025, segundo muitos que estudam os sinais proféticos, será um desses meses em que as fronteiras espirituais precisarão estar erguidas. Não porque Deus tenha abandonado, mas porque os tempos pedem clareza, fé e vigilância. Muitas pessoas olham para práticas espirituais simples e as desprezam, achando que só grandes ações têm efeito. Mas Padre Pio sempre repetia: é nas coisas pequenas que Deus esconde os maiores milagres. É assim com a oração de uma criança, com um gesto de perdão, com uma vela acesa com fé. E também com a água benta. Para quem não crê, é apenas um líquido. Para quem crê, é um escudo. E aqui está uma verdade que incomoda. O mal não teme palavras vazias, mas treme diante da fé verdadeira. Quantas famílias hoje repetem orações mecanicamente, sem vida, sem entrega, sem alma? E quantas outras, com apenas algumas palavras ditas com fé, presenciaram milagres? Padre Pio dizia que a oração viva ilumina um lar como o sol ilumina uma montanha. Quando essa luz entra, nada permanece escondido. É por isso que outubro será tão importante. Ele marcará o início de uma nova batalha silenciosa nos lares. E apenas aqueles que estiverem espiritualmente vigilantes permanecerão em pé com paz no coração. Imagine um lar em que, noite após noite, brigas se repetem. Onde a opressão parece crescer sem explicação. Onde os sonhos se tornam pesadelos e a sensação de segurança desaparece. Agora imagine essa mesma casa sendo aspergida com água benta, com uma oração simples, mas cheia de fé. Cada gota que cai não é apenas água, é uma declaração de autoridade espiritual. Este lar pertence à luz. Nenhuma sombra permanecerá aqui. E assim, lentamente, mudanças começam a acontecer. O ambiente fica mais leve. A tensão desaparece. As palavras dentro de casa mudam de tom. O que parecia impossível começa a se transformar. Padre Pio dizia que os lares deveriam ser fortalezas espirituais, não campos de batalha das trevas. A casa onde se ora é uma muralha intransponível para o mal. Ele repetia. Em outubro de 2025, essa verdade será mais atual do que nunca. Não será o tempo dos fortes em aparência, mas dos firmes na fé. Não será o tempo dos que falam muito, mas dos que oram em silêncio. Não será o tempo dos que acumulam poder humano, mas dos que confiam no poder divino. Muitos sinais espirituais já começaram a aparecer. Pessoas relatam sonhos intensos, sensações espirituais estranhas, pressões emocionais mais fortes, divisões familiares e sociais se intensificando. E tudo isso é, segundo devotos, parte do cenário que precede tempos de revelação. Não é o fim, é o despertar. Outubro será como uma grande fresta de luz,
mostrando o que estava escondido nas sombras. E nesse contexto, a água benta será como um selo de proteção sobre cada lar que decidir usá-la com fé. Para aqueles que zombam dessas práticas, os sinais passarão despercebidos. Para aqueles que ouvem, compreenderão. Padre Pio dizia: os sinais de Deus não gritam, sussurram. Só quem ouve com o coração entende. Você que está ouvindo isso agora não chegou aqui por acaso. Pode ser que tenha sentido algo estranho nos últimos dias. Uma inquietação, uma angústia, um chamado silencioso. Isso é mais do que emoção. É um convite espiritual. Outubro será um mês de decisões espirituais importantes, e proteger seu lar é um ato de sabedoria, não de medo. Se você sente que essa mensagem está falando diretamente com você, escreva nos comentários: eu protejo meu lar com fé. Isso é mais do que interação, é uma afirmação espiritual. É como levantar um estandarte invisível dizendo que a sua casa tem dono. Deus, se ainda não fez isso, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esta mensagem. Talvez alguém próximo a você precise ouvir isso urgentemente e ainda não sabe. E lembre-se das palavras de Padre Pio: quem se prepara com fé não teme o que vem, porque a luz sempre vence a escuridão. Padre Pio dizia que Deus esconde os maiores tesouros nos gestos mais simples. Quando alguém pega um frasco de água benta e caminha pela própria casa com fé verdadeira, algo no mundo espiritual se move. Não é um ato vazio, nem uma tradição morta. É uma declaração viva, capaz de mudar atmosferas inteiras. Foi assim durante séculos. E será assim neste outubro de 2025, um tempo que, segundo devotos, trará revelações espirituais profundas. Ele falava sobre isso com um olhar firme, como quem conhece as trincheiras invisíveis da batalha entre luz e trevas. E por isso, ensinava sobre os 3 grandes mistérios escondidos no simples ato de consagrar uma casa com água benta. O primeiro mistério é o despertar da luz silenciosa. Quando a água benta toca as paredes, portas e janelas, algo acontece que não pode ser visto a olho nu, mas pode ser sentido na alma. É como se uma claridade se acendesse no interior do lar, uma presença pacífica que começa a expulsar tudo que não pertence à luz. Padre Pio dizia que o mal odeia a luz mais do que teme qualquer espada. E quando uma casa se torna um lugar de luz, sombras não encontram descanso. Isso não significa que problemas nunca mais virão, mas significa que nenhuma força sombria poderá permanecer escondida. A água benta age como uma sentinela silenciosa, iluminando o que antes estava na escuridão. Muitas famílias relatam que, depois de usar água benta com fé, começaram a perceber mudanças sutis e profundas. Noites mais calmas, sonhos mais tranquilos, crianças dormindo em paz, brigas desaparecendo, uma sensação inexplicável de harmonia no ar. Não são coincidências, são sinais de que a presença espiritual negativa está sendo rompida. Padre Pio dizia que Deus não ignora uma casa que o convida a entrar. E quando Deus entra, nenhuma sombra permanece. O segundo mistério é o poder da revelação espiritual. Padre Pio afirmava que a água benta não apenas purifica, ela revela. Quando uma família consagra o lar com fé, coisas escondidas começam a vir à tona, não necessariamente de forma espetacular, mas em pequenos sinais que só quem está desperto percebe. Pessoas que carregam energia negativa costumam se afastar. Amizades falsas se revelam, objetos amaldiçoados perdem sua influência, sentimentos obscuros vêm à luz para serem curados. É como se as máscaras caíssem silenciosamente. Ele dizia: a verdade espiritual não grita, ela se mostra aos que a buscam com fé. Em outubro de 2025, muitas famílias espiritualmente sensíveis perceberão mudanças assim. Não porque algo mágico aconteceu, mas porque a presença de Deus expõe o que o inimigo esconde. O lar consagrado se torna como uma lâmpada acesa no meio de um campo escuro. Tudo o que estava escondido começa a ser revelado.
Isso pode vir em forma de sonhos reveladores, intuições mais fortes, sensação de paz que expulsa a inquietação ou até mesmo circunstâncias externas que finalmente vêm à tona. Padre Pio alertava: quando a luz chega, a verdade deixa de ser opcional. O terceiro mistério é o selo espiritual de proteção. Padre Pio dizia que a casa onde a água benta é usada com fé não é apenas limpa, ela é selada. Esse selo não é visível aos olhos humanos, mas no mundo espiritual é como uma marca luminosa, um aviso claro de que aquele território pertence à luz e está guardado. Anjos reconhecem lares consagrados, ele dizia, e onde os anjos permanecem, as trevas não encontram repouso. Famílias que mantêm essa prática com fé constante testemunham livramentos silenciosos, acidentes evitados, doenças que recuam, crises que são resolvidas com uma paz inexplicável. Não é sorte, é graça. Esse selo espiritual não é um amuleto, não é um objeto mágico. Ele depende da fé viva de quem ora. Padre Pio sempre deixava claro: a água benta é poderosa, porque a fé que a acompanha move o céu. Outubro será um mês em que esse selo terá um peso ainda maior. Para muitos devotos, esse será um tempo de batalha espiritual intensa. E os lares selados pela oração estarão em posição de firmeza, enquanto muitos correrão em busca de respostas externas. Imagine, por um instante, a sua casa sendo vista não apenas como um endereço, mas como um território sagrado. Cada canto iluminado, cada parede protegida, cada quarto respirando paz. A atmosfera muda, a opressão perde força, e aos poucos, o lar se transforma em um refúgio espiritual. Foi isso que Padre Pio viu acontecer tantas vezes. Ele dizia que não eram os palácios que sustentavam a fé de um povo, mas as casas simples, onde pessoas ajoelhavam, acendiam uma vela, faziam uma oração e aspergiam água benta com lágrimas nos olhos. Esses três mistérios, luz silenciosa, revelação espiritual e selo de proteção, são as chaves que sustentam essa prática. E é por isso que, mesmo em tempos modernos, milhares de fiéis ao redor do mundo continuam a fazer esse ato. Eles entenderam que não é superstição, é fé viva, não é passado, é presente. E não é fraqueza, é poder espiritual. Padre Pio alertava que os tempos de maior trevas são também os tempos de maiores milagres para aqueles que creem. Outubro de 2025 será, segundo muitas interpretações espirituais, um desses tempos. Enquanto alguns caminharão no escuro, outros estarão de joelhos em suas casas, orando, ungindo, selando seus lares. Não com medo, mas com confiança. Porque quem confia na luz não teme a noite. Se você deseja que a luz de Deus habite sua casa, declare nos comentários: minha casa pertence à luz. Essa declaração não é apenas um gesto simbólico, é uma forma de ativar sua fé. Se essa mensagem falou com você até aqui, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que você ama. Talvez essa simples atitude seja a diferença na vida de alguém neste tempo de revelações. E lembre-se, o inimigo teme a fé verdadeira mais do que qualquer coisa. A água benta é apenas um instrumento. O poder está em quem crê. Padre Pio costumava dizer que a fé verdadeira precisa sair do coração e entrar no gesto. Ele acreditava que a oração feita apenas com palavras era como uma semente lançada no vento. Poderia germinar, mas era frágil. Já a oração acompanhada de gestos espirituais conscientes era como uma árvore com raízes firmes. Nada a arrancava. E é por isso que ele sempre incentivava os fiéis a transformar a casa em um lugar de encontro com Deus. O uso da água benta fazia parte desse ato de fé prática. Não se trata de superstição, nem de ritual vazio, mas de um gesto de consagração profunda. Outubro de 2025, segundo muitos devotos, será um mês em que esse ato terá um peso espiritual ainda maior. Tudo começa com o preparo do coração. Padre Pio dizia que nenhuma oração tem poder se o coração está fechado. Antes de qualquer coisa, sente-se em silêncio por alguns minutos. Respire fundo.
Permita-se sentir a presença de Deus no ambiente. Não há necessidade de palavras longas, apenas de sinceridade. A fé não precisa ser perfeita, só precisa ser verdadeira. Muitos testemunhos de transformação começaram exatamente nesse ponto. No momento em que alguém parou de tentar controlar tudo e simplesmente abriu o coração. O segundo passo é separar a água benta com reverência. Padre Pio dizia que tudo o que é consagrado carrega em si uma luz espiritual. Pegue um pequeno frasco de água benta. Pode ser da igreja ou abençoada em uma cerimônia anterior. Segure-o com as duas mãos, não como se fosse um objeto comum, mas como quem segura uma chave espiritual. Feche os olhos e peça: Senhor, que esta água seja instrumento da tua luz nesta casa. Que tudo o que não pertence a ti seja dissolvido e que a paz reine aqui. Padre Pio dizia que esse simples ato já abre uma brecha para o céu agir. O terceiro passo é começar pela porta principal da casa. Ele ensinava que a porta de entrada representa o limiar espiritual do lar. É por onde bênçãos entram, mas também por onde muitas vezes forças negativas tentam entrar. Faça o sinal da cruz com a água benta na porta, enquanto diz com firmeza e fé: esta casa pertence a Deus, nenhum mal pode entrar. Não é necessário gritar, nem repetir fórmulas mágicas. O que move o espiritual não é o volume da voz, mas a verdade da alma. Depois, caminhe pelos cômodos lentamente. Cada cômodo tem sua história. Cada parede já ouviu risos, mas também lágrimas. Padre Pio dizia que a água benta limpa não apenas o que se vê, mas também o que se sente. Ao aspergir a água nos cantos, nas janelas e nas portas, faça pequenas orações em silêncio ou em voz baixa. Pode ser um Pai Nosso, uma Ave Maria ou simplesmente as palavras: Senhor, que a tua paz habite aqui. Sinta o ambiente mudar à medida que você avança. Muitos devotos relatam que durante esse processo sentem como se o ar ficasse mais leve, mais sereno, como se uma tensão invisível fosse se desfazendo. Padre Pio ensinava que, ao chegar nos quartos, é importante orar pela proteção da mente e do coração. É durante a noite que muitas batalhas espirituais se intensificam, porque é quando as pessoas estão mais vulneráveis emocionalmente. Ao aspergir a água ao redor da cama, diga com fé: que este lugar seja refúgio de paz. Que nenhum pesadelo, angústia ou opressão encontre morada aqui. Ele acreditava que a oração noturna tinha um poder especial, pois a escuridão da noite é vencida pela luz da fé. Quando chegar à cozinha, ore para que a abundância espiritual e material sejam preservadas. Padre Pio dizia que a cozinha representa o sustento da casa e que bênçãos colocadas nesse ambiente repercutem em toda a família. Diga: Senhor, abençoa este lugar de provisão, que nunca falte alimento, saúde, amor e paz. Enquanto a água toca o chão, imagine a sua casa sendo preenchida de luz, como se raios suaves atravessassem cada parede e se espalhassem pelo teto. Na sala de estar, peça bênçãos sobre os relacionamentos. É ali que famílias conversam, se reúnem, riem e às vezes brigam. Padre Pio dizia que o inimigo começa destruindo os lares pelas palavras malditas ditas entre pessoas que se amam. Ao aspergir a água ali, diga com convicção: Senhor, abençoa os diálogos deste lar. Que cada palavra seja instrumento de construção, não de destruição. Que aqui reine a harmonia. Esse ato, embora pareça pequeno, tem um efeito espiritual profundo. Palavras têm poder e bênçãos também. Padre Pio também recomendava fazer uma oração específica no centro da casa. Ele dizia que toda casa tem um coração e esse coração precisa pulsar luz. Fique em silêncio por alguns segundos. Feche os olhos e diga em voz clara: Deus, esta casa é tua. Que teus anjos estejam de pé em cada canto. Que nenhuma sombra tenha poder aqui. Que teu Espírito Santo reine sobre tudo. Nesse instante, muitos relatam sentir uma paz intensa. Outros choram sem saber explicar. Outros simplesmente ficam em silêncio, mas percebem que algo mudou. O último passo, segundo ele, é agradecer.
Padre Pio dizia que a gratidão abre portas que nenhuma chave humana abre. Agradeça por estar ali, por sua vida, por sua família, pela oportunidade de consagrar seu lar. Agradeça como quem já recebeu, porque espiritualmente, quando se ora com fé, o milagre já começou. E não é necessário fazer isso apenas uma vez. Muitos devotos de Padre Pio mantêm o hábito de usar água benta semanalmente, sempre em oração. Eles sabem que não se trata de superstição, mas de uma prática viva que mantém a casa espiritualmente limpa, como quem abre as janelas para o sol entrar todos os dias. Outubro de 2025 será, segundo os sinais espirituais interpretados por fiéis, um mês em que as casas precisarão mais do que nunca estar espiritualmente erguidas. Não porque algo terrível vai acontecer, mas porque será um tempo de revelação. E casas consagradas se tornarão faróis de luz no meio da escuridão. Padre Pio dizia: quando a noite espiritual chega, os lares consagrados brilham como estrelas. Se você deseja consagrar sua casa, escreva nos comentários: eu selo meu lar com a luz de Deus. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que você ama e inscreva-se no canal, porque esta mensagem precisa alcançar lares que ainda não descobriram a força dessa prática espiritual. E lembre-se, o poder não está na água, mas em quem crê no Deus que a abençoa. Padre Pio dizia que os maiores milagres acontecem no silêncio da fé. Não é diante das multidões que as grandes batalhas espirituais são vencidas, mas dentro de casas simples, onde alguém decide se ajoelhar, orar e convidar a presença divina para permanecer. É por isso que, ao longo da história, testemunhos poderosos sempre surgiram de lugares inesperados. Cozinhas humildes, quartos pequenos, salas onde antes havia lágrimas. O uso da água benta não é um ato isolado. É uma declaração silenciosa de guerra contra tudo o que tenta roubar a paz de um lar. Existem inúmeros relatos de pessoas que, ao consagrar suas casas com água benta, viram situações se transformarem de formas que nenhuma explicação humana conseguia justificar. Uma mulher contou que durante anos sentia como se uma sombra invisível pairasse sobre sua casa. Ela não dormia bem, brigava constantemente com o marido e sentia um peso inexplicável ao entrar no lar. Foi então que decidiu seguir a prática ensinada por devotos de Padre Pio. Preparou a água benta, orou e caminhou pela casa, cômodo por cômodo. Naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, dormiu profundamente e acordou em paz. Não foi mágica, foi fé. Outro testemunho vem de um homem que enfrentava falências sucessivas. Por mais que trabalhasse, parecia que tudo dava errado. O ambiente da empresa e da própria casa estava carregado de tensão. Após ouvir sobre a prática de consagração, decidiu colocar água benta na entrada de sua casa e fazer uma oração de entrega. Senhor, tudo o que é meu te pertence. Nos dias seguintes, portas que estavam fechadas começaram a se abrir. Negócios travados foram desbloqueados e uma atmosfera diferente tomou conta do lar. Não foi a água, foi Deus através da fé, ele dizia. E há ainda os casos mais sutis, mas igualmente fortes. Famílias que estavam divididas, ressentimentos antigos que pareciam inquebráveis, corações gelados que se derreteram diante da presença de Deus. Padre Pio dizia que a água benta é como o vento. Você não vê, mas sente quando ela toca a alma. É assim que muitas transformações acontecem, não em explosões, mas em brisas silenciosas que limpam e curam. Outubro de 2025, segundo devotos, será um desses períodos em que os lares consagrados serão como faróis. Enquanto muitos estarão inquietos com as tensões que se espalharão no mundo, tensões sociais, políticas e espirituais, haverá casas que permanecerão em paz. Não porque estejam isoladas dos acontecimentos, mas porque estarão espiritualmente blindadas. Padre Pio dizia que a escuridão respeita quem carrega a luz. Quando uma casa é consagrada com fé, ela emite uma espécie de resistência espiritual invisível,
Uma barreira que impede a entrada de forças destrutivas. O mais forte de tudo isso não é apenas o efeito na casa em si, mas nas pessoas que vivem nela. Famílias que oram juntas desenvolvem laços espirituais mais fortes. Casamentos encontram perdão. Filhos se sentem protegidos. Pessoas doentes encontram consolo e ânimo. A água benta, usada com fé, age como um lembrete diário de que Deus está presente. E quando uma família vive com essa consciência, sua força interior cresce, não importa o que aconteça lá fora. Padre Pio sempre alertava que os tempos de tribulação não devem ser temidos, mas enfrentados com fé viva. Ele dizia que muitos correriam em busca de respostas grandiosas, enquanto Deus falaria pelos pequenos sinais. E é por isso que outubro será especial, porque para muitos a verdadeira proteção virá não das multidões, mas das orações feitas dentro de casa. As famílias que mantiverem a fé acesa, mesmo em meio ao caos, verão milagres acontecerem sem precisar levantar a voz. Esse tipo de fé não é feita de emoções passageiras. É construída em silêncio, noite após noite, como uma vela que nunca apaga. E quanto mais intensa a escuridão, mais forte essa luz se torna. Há relatos de pessoas que, ao orar com água benta, sentiram literalmente o ambiente mudar, como se uma brisa suave atravessasse a casa. Outras relataram sonhos reveladores, reconciliações inesperadas e curas que a medicina não conseguia explicar. Tudo isso, para Padre Pio, era Deus respondendo a uma fé que não se dobra diante do medo. Ele dizia que a alma que ora com fé é mais forte que 1000 exércitos. E essa força espiritual não vem de templos grandiosos, mas de lares onde alguém diz: Senhor, entra e faz morada. Quando isso acontece, não há sombra que resista. Outubro de 2025 será lembrado como um tempo em que aqueles que prepararam seus lares espiritualmente estarão mais firmes, enquanto muitos ainda procurarão respostas fora de si. Se você deseja que sua casa seja esse farol de luz, escreva agora nos comentários: minha casa é consagrada. Curta este vídeo, compartilhe com alguém próximo e inscreva-se para receber as próximas mensagens espirituais, porque esta corrente de fé está apenas começando. Lembre-se, a água benta não é um escudo mágico, ela é um símbolo de aliança com Deus. O poder está na fé de quem ora, não no objeto em si. E quando fé e ato se unem, os céus se movem. Padre Pio dizia que os tempos mais escuros não vêm para destruir os que creem, mas para provar a força da luz que carregam. Outubro de 2025 será para muitos um mês de ventos espirituais intensos, não de terror, mas de revelações. E assim como a tempestade testa as raízes de uma árvore, esse tempo revelará quais casas construíram sua fé sobre areia e quais a construíram sobre a rocha. Ele falava sobre períodos em que a fé deixaria de ser apenas palavras bonitas e se tornaria escudo real. Quando os ventos sopram, a oração se torna muralha, dizia ele. É exatamente isso que milhares de fiéis creem que acontecerá neste outubro. Não uma guerra visível, mas uma batalha silenciosa, travada nos lares, nas mentes e nos corações. E os que já selaram suas casas com fé estarão firmes como faróis em meio à escuridão. Os 3 mistérios revelados, a luz silenciosa, a revelação espiritual e o selo de proteção, não são apenas palavras. Eles são chaves espirituais. Cada vez que alguém caminha por sua casa com água benta, ora em silêncio e declara que aquele lar pertence a Deus, uma fronteira é traçada no invisível. Os anjos reconhecem, a escuridão recua e a atmosfera espiritual muda. Não se trata de magia, trata-se de fé viva e poderosa. Padre Pio costumava repetir que os lares consagrados serão os abrigos espirituais dos últimos tempos de confusão. Não porque sejam perfeitos ou imunes, mas porque são habitados pela presença de Deus. Quando o caos chega, esses lares brilham como pontos de luz num mapa escuro.
Famílias que oram juntas não ficam livres de desafios, mas atravessam as tempestades com força que o mundo não compreende. Muitos esperam mudanças exteriores, mas os que conhecem a sabedoria espiritual entendem que as maiores batalhas se vencem dentro de casa, de joelhos, no silêncio de uma oração, em um gesto de fé. Outubro de 2025 será um desses momentos históricos em que o invisível moldará o visível. Quando a fé de uma nação é testada, tudo começa pelos lares, e Padre Pio sabia disso melhor do que ninguém. Imagine por um instante seu lar completamente selado pela luz. Cada cômodo consagrado, cada janela guardada, cada porta sendo um portal de bênção e não de medo. Imagine sua família sentada em volta da mesa, em paz, enquanto o mundo lá fora parece confuso. Não é utopia, é promessa para aqueles que creem e permanecem firmes. Padre Pio dizia: quem tem fé nunca está desprotegido. Mesmo quando a tempestade uiva, a paz habita onde Deus mora. E é por isso que ele ensinava práticas simples: água benta, oração curta, fé constante. Porque sabia que não é a grandiosidade do gesto que move o céu, e sim a verdade com que ele é feito. Esse será um tempo em que Deus visitará os lares com olhos atentos. Não para julgar, mas para marcar com luz aqueles que ainda confiam nele. Cada oração feita, cada gota de água benta aspergida com fé, cada palavra de gratidão, cada ato de perdão dentro de casa, tudo isso se tornará uma fortaleza espiritual. E Padre Pio alertava: quem ora, ilumina. Quem consagra, protege. Quem confia, vence. Muitos verão outubro com medo, mas os que entenderem o mistério por trás dessa prática olharão para esse mês com confiança. Porque onde há luz, a escuridão não prevalece. Onde há fé, a tempestade não destrói. Onde há oração, milagres florescem. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: minha casa pertence à luz de Deus. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe esta mensagem. Faça com que outras famílias também descubram o poder de consagrar seus lares, assim como Padre Pio ensinava. E lembre-se desta frase dele: as sombras passam, mas a luz de Deus permanece. O lar que ora será sempre mais forte do que qualquer tempestade. Este é o chamado de outubro. Não tema, consagre. A água benta é símbolo de pureza, proteção e fé. A oração é a chave. A sua casa pode ser um refúgio de paz no meio do caos. E quando outubro terminar, muitos olharão para trás e dirão: foi a fé que me manteve de pé. Foi Deus que guardou a minha casa. Amém.